Gravar. Ok, então, colegas, se formos a começar a pensar sobre onde nós estamos a sair, começando na definição sobre Sim. o que era emergência, né? Depois tivemos a possibilidade de falarmos sobre esses princípios, que essa questão essa questão toda que a gente estávamos a tentar falar aqui hoje, chegamos à fase de nós sabermos que é importante haver coordenação, enquanto queremos responder à emergência, sobretudo, na parte de logística. Por quê? Muitas das vezes, ontem, se forem a se lembrar, nós dissemos que se nós estamos a implementar algumas atividades, temos nosso plano. Então, o plano deve ser um plano realístico. E um bom plano é aquele plano que você vai fazer e que, em termos dos gastos, quer dizer, pode sim ajudar, mas também pode deixar uma parte em quando existir uma outra emergência, pode aplicá-la. Agora, se formos a falar aqui em relação à coordenação logística humanitária, como vocês acham que essa coordenação logística humanitária deveria acontecer? Olhando das nossas abordagens anteriores, se forem a fazer a ligação. Como deveria acontecer ou como acontece a coordenação e logística humanitária? Eh, Boa noite. Boa Eu noite. acho que a coordenação e a logística é a parte em que as partes que vão ajudar ou o governo, as ONGs, vão interagir de forma boa para ou alimentar as pessoas ou tirar as pessoas de uma determinada zona que sofreu uma emergência. Isto é, coordenando para onde é que vão lhes levar, como vão lhes deslocar, onde vão ficar e como vão fazer para poder alimentar essas mesmas pessoas. Obrigado. Ok, obrigado. Mais alguém? Sim, colegas, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, formador. Sim, a coordenação de logística humanitária, para mim, é um processo de planejar, implementar e controlar o fluxo de ajuda humanitária, por exemplo, comida, água, medicamentos, para áreas afetadas por crise, né? Porque o objetivo desta coordenação é de garantir que a ajuda chegue de forma rápida e eficiente para as pessoas que precisam. Ok. Mais uma vez, boa noite. Boa noite. Mais uma vez, colegas. Boa noite, formador. Nós ontem vimos algum ponto relacionado com o que seria um bom plano, naquilo que seria a gestão dos recursos existentes. E eu venho elencar este ponto a esta coordenação e logística humanitária. Agora vejamos, temos duas organizações, temos duas associações e que elas querem prestar ajuda. Imaginemos que, vou dar exemplo de Cabo Delgado, embora eu não conheça as distâncias, né? Mas estamos em Pemba, queremos direcionar ajuda, por exemplo, para a zona afetada pelos conflitos, por exemplo, Palma, né? Então, temos duas organizações que querem fazer isso. É mais prático que elas coordenem com o fim último de levar os mantimentos, os produtos que existem ou outros cuidados, né, necessários para aquelas pessoas, sem, no entanto, ter que cada organização fazer isso de forma separada, porque aí já despende de recursos, duplicação do esforço por aí em diante. Então, eu acho que uma coordenação seria nesse sentido de acoplar as atividades
consolidar todas de uma única vez. Ok. Então, alguém queria falar? Ok, então, como os colegas, Acho que os colegas como estavam aqui a mencionar, que é interessante sempre nós, como autores humanitários, termos sim a coordenação com as outras organizações, termos a coordenação com o governo, porque em termos de implementação das nossas atividades, quer dizer, nós somos passageiros e o governo é o guardião e é responsável para gerir as necessidades. Mas, uma vez que, em termos de escassez, as possibilidades de suporte populacional por parte do governo tem sido um desafio, daí que é interessante que as organizações possam apoiar, aliás, porque é o nosso papel também. Agora, por que é interessante essa coordenação? A coordenação em emergência é essencial para evitar duplicação de ajuda, conforme ontem eu estava a dizer, que é interessante quando nós, como organizações, eh, temos que coordenar com as outras organizações. A ideia não é luta de quem faz bem, não é luta de quem apoia mais. Quer dizer, as mídias nós temos, cada pessoa, a ideia é que dar publicidade do que faz. Mas agora valoriza-se quando existe ajuda coordenada. Quer dizer, se tem um cluster tanto de livelihood, cluster de proteção, que tem cluster de, por exemplo, de GBV, que é a violência baseada no gênero, se fazem algumas atividades de uma forma coordenada e os doadores também acabam gostando e que também cada experiência, cada organização tem uma experiência e quando trazem, fazem alguma coisa e a melhor coisa também sai. Então é importante fazer isso, essa coordenação para não haver duplicação do esforço. E depois, como os colegas estavam aqui a dizer que é importante fazer essa coordenação para não criar desperdícios de recursos. Quer dizer, atualmente estamos com escassez de recursos, as organizações não têm fundos, e tanto o governo também não tem fundo. Não, se existe o pouco e que o pouco existem muitas necessidades, então pode-se dividir o pouco, pelo menos para tentarmos alcançar a média da população que está com uma situação de vulnerabilidade. E depois, isso também leva por falta a organizações, estão a perceber? Num contexto em que eu estava a ler agora, quer dizer, alguns anúncios de algumas organizações estavam a despedir o pessoal com o número de 80% dos trabalhadores. Neste caso, estamos a dizer que as organizações, por fato de perder os fundos, aí acaba sendo um desafio e os recursos humanos também acaba sendo também um desafio. Daí que é importante haver essa coordenação entre agências. Uma boa coordenação permite, primeiro, melhorar a distribuição de recursos e depois ter a questão de cooperação entre organizações. Não é a luta de quem faz melhor e quem deu muito, mas sim é direcionar a ajuda para as pessoas que precisam. A resposta também fica eficiente. Imagina que de repente aconteceu um desastre natural. Está cheio de muitas organizações, cada organização com a sua experiência de implementação. Acredito que, em termos da resposta, eu acho que é tão eficiente. Por isso mesmo que a coordenação no âmbito da emergência humanitária é interessante por causa desses pontos que acabamos mencionando. Agora, nós temos aquilo que nós chamamos de logística humanitária. Informador, Sim, sim. desculpa. Queria pedir ao colega, não sei se ele diz, está com o microfone ligado e câmera, está nos distrair. Queria pedir para desligar tudo. O colega que está com o microfone ligado. Quem é esse? Eldino. Fecha o microfone, mas já fechei para ti aqui. Ok. Então, já, né? sim, sim, já. Então, Ok, obrigado. já depois você abriu.
Não fechei, você tinha. Como? Agora, temos a parte de logística humanitária. Está a perceber? É por isso que vocês costumam ver algumas vagas aí de supply chain, quer dizer, vaga de logística, porque a logística faz parte da resposta à emergência. Por isso que, no âmbito da emergência, a logística também tem um papel muito importante. Também é uma boa área essa aqui para vocês começarem também a investir, será mais importante. Mas o interessante é que estão a ter essa baliza de como devem responder a uma emergência. Não é só você ter a área técnica, logística e depois não tens conhecimento sobre como fazer a gestão humanitária. Então, a logística humanitária envolve movimento e gestão de recursos necessários para a resposta de emergência. E isso inclui transporte de ajuda, armazenamento de materiais, distribuição de suprimento. Uma logística eficiente garante que a ajuda chegue rapidamente às pessoas afetadas. Por isso que, quando estás a concorrer uma vaga de logística, existem também esses aspectos de gestão humanitária, não é só a área técnica, porque da mesma forma que as equipas do campo estão a correr, você também deve correr do mesmo jeito. Eu já conheci, pelas minhas experiências na área humanitária, alguns colegas que saíram, quer dizer, colegas de logística muitas vezes ficam no escritório ou no armazém, mas alguns colegas saíram até na comunidade para poderem ajudar, porque eles também fazem parte da equipa da gestão de emergência. E daí que é importante que tenham também essa formação, porque se não conhece os princípios humanitários, como vai ajudar a distribuição? Está a perceber? Se não conhece também que é importante haver essa coordenação, como vai fazer esse papel de logístico? Então, é interessante que a partir do início até do final da gestão de emergência, todas as equipas devem estar envolvidas e devem ter pelo menos um briefing daquilo que é interessante para poder fazer enquanto responde uma emergência. Agora, além da logística, nós temos a gestão de abrigos, né? Ah, alguém poderia comentar o que entendo quando se fala de gestão de abrigos? Acredito que a gestão de abrigos é onde as pessoas vão ficar vão ficar durante esse tempo que foram deslocadas ou que sofreram ferimentos, estão a ter cuidados médicos, ou os que perderam as casas. Então, resumindo, é a sua residência temporária. Ok. Mais um colega? Mais um colega, o que entende sobre gestão de abrigos? Você já costuma ver shelter, né? Às vezes você vê umas vagas escrito shelter. Aquelas vagas de... Muitas vezes eu gosto em que fazem lá construção, quer dizer, chama-se casas trânsitos. Se ouvirem um dia, a se falar na área humanitária, casas trânsito, estão a falar mais das casas em que, quando existem as novas entradas, enquanto ainda não se fez uma distribuição, quer dizer, no centro, pelo menos as pessoas terem cada pessoa lona, as pessoas hospedam numa casa trânsito, casas trânsito, enquanto prepara-se a possibilidade de essa distribuição, né? Agora, o que é isso de preparação de abrigo? Ok, então, como o colega ali estava a dizer, a gestão de abrigos temporários, que normalmente também podem ser chamados de casa de trânsito, após um desastre ou mesmo conflitos armados, aí quer dizer, estamos a dar um exemplo de desastre, mas pensem que qualquer tipo de emergência pode haver
gestão de abrigos temporários, né? Após um desastre, muitas pessoas ficam sem casa. Os abrigos temporários devem garantir. Então, estamos a dizer, e se nós temos alguma população que está deslocada por causa de conflito de uma zona para uma outra zona, existem as organizações. Vejam que a proteção, quando vai fazer assessment, avaliação, vai descobrir muitas necessidades e vai convidar muitas áreas. Se forem a ver que essa nossa formação, estamos a ver todos os setores, se forem a controlar, estão a perceber? Tivemos aqui a possibilidade agora de falar sobre a logística, tivemos a possibilidade de falar sobre a saúde ontem, estão a perceber? E agora estamos a falar uma área que chama de habitação, que fazem parte de 7 serviços, né? Nós na proteção, para quem fizeram proteção de emergência, eles viram aquilo que nós chamamos de 7 serviços básicos. Né? Então, 7 serviços básicos envolve a habitação, como sendo um dos serviços que dá essa resposta a uma emergência. Então, estamos a dizer, se você está a trabalhar na área de shelter, NMFL, que é como essa questão de abrigo, né? Muitas vezes o IME trabalha neste tipo de área. Então, de abrigo, ajuda a Action também, que trabalha nessas áreas de abrigo. Estamos a dizer, se vocês construem aquelas cabanas pequenas, essas cabanas devem garantir primeiro, a segurança, tá a perceber? E depois, o espaço adequado. Não é um fato só porque, pá, é uma questão de o quê você coloca num sítio assim. Não, tem que ser primeiro a questão da segurança. A outra coisa, existe outra área que é acesso à água. Quer dizer, se essa de shelter, essa de construção das casas temporárias, deve haver coordenação com, por isso também andam junto entre a WASH, que é a água, saneamento, essa coisa toda, andam junto, porque também deve ser o mesmo sítio onde talvez exista uma possibilidade de água. Pode não ser que naquele sítio tenha água, mas seja, quer dizer, a possibilidade de que se a organização tiver a possibilidade de levar água, também o carro consiga passar até lá para deixar água. Então, também acesso à água deve ser uma questão muito interessante. Acesso ao saneamento, né? Essa parte de abrigo também coordena mais, em linhas gerais, às vezes chama-se de WASH, né? Que inclui essa questão desse espaço adequado, acesso à água e também o saneamento em si. Tá a perceber? Por isso, às vezes, esses fazem casa de banho, para que a higiene que seja de uma forma adequada. E em que essa gestão adequada dos abrigos reduz o risco de doenças e conflitos. Alguém gostaria de comentar sobre essa parte de que quando nós, por exemplo, construímos casas temporárias e essas casas têm a segurança, o espaço é adequado e tem acesso à água e acesso ao saneamento. E isso reduz o risco de doença e conflito. Por que que se diz isso? Alguém gostaria de comentar? Um colega Desculpa, gostaria não de percebi a comentar? pergunta. Não percebi? Desculpa, não percebi a pergunta. Nós estamos a dizer, na parte de gestão de abrigos temporários, esses, as pessoas responsáveis, quer dizer, se uma organização está a responder à parte de abrigo, esses abrigos devem ser feitos num lugar onde vai garantir, primeiro, a segurança. Depois, o espaço deve ser adequado. Depois, tem que ter acesso à água. Acesso à água não é porque vai encontrar naquele sítio, mas se o carro levar numa zona para lá, consiga chegar até lá. O saneamento também tem que ser melhor. Depois tem essa, a última afirmação que diz que a gestão adequada dos abrigos reduz risco, doenças e conflitos. Por que que reduz riscos, doença e conflito? Acredito que Mandou. reduz. Oh, Sim, sim. Viva!
Colegas? Eu vou tentar, Ok. sim, eu vou tentar. No meu entender, doença e conflito, porque se nós temos uma zona segura, já, mas numa situação de cheias, temos um lugar já alto e depois os abrigos, foi feito primeiro aquilo que é o saneamento, né? Foi limpo, o terreno está limpo e foi feito a urbanização naquele local. As casas estão, as tendas ou as casas estão já em espaços já devidamente demarcados. E aí tem casa de banhos, não é? As pessoas vão à casa de banho já feitos. Aí logo diminui as doenças diarreicas, por exemplo, porque as tendas não estão uma bem próxima de outras, tem casa de banho, na casa de banho tem água, evita aquelas doenças em- de emergência ou doenças como a cólera, diarreias, dentre outros. E evita conflitos por quê? Porque o Nelson, no local onde está, com a tua família, onde ele está, tem um espaço suficiente para fazer as pequenas coisas como estivesse exatamente na tua casa, mesmo sabendo que está num abrigo temporário, mas ele tem uma liberdade. Este é o meu entender. Ok, obrigado, colega. Mais alguém gostaria de deixar o seu comentário? Sim, 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 sim. sim. E sim, só para salientar quase o próprio nome já diz que a gestão adequada dos abrigos reduz o risco e doenças conflito. Em que medida é mais mútua e a segurança é que as casas de banho são bem limpas, o local é bem tratado, então não tem como não ter imunidade neste lugar. Obrigado. Ok? Então, exatamente isso. Então, quando nós colocamos num bom lugar e tem ali a água, isso já não vão discutir, tá a perceber? E não vão ter questões de doenças, tá a perceber? Porque existe higiene, o lugar é adequado. Então, se você está a trabalhar numa área de abrigo, não tem que ter certeza essas outras situações. Por isso que nós estamos a tentar abordar a gestão de emergência em todos os setores, porque não se faz gestão de emergência sem abrigo, não se faz gestão de emergência sem a logística, não se faz gestão de emergência sem a proteção. Então, deve haver essa coordenação. Por isso que a nossa aula de hoje focava-se mais entre a coordenação humanitária, que vem mais da logística, que vem mais da WASH, que é sobre a questão de abrigo, porque isso tudo vai garantir com que a resposta seja adequada para o pessoal que nós vamos ajudar. Agora, nós temos aquilo que é a comunicação. E aqui existem colegas aqui que no princípio estão a se apresentar que eu tenho experiência da comunicação, tanto tempo, assim, acolá. Estão a perceber? A comunicação em crise. Estão a perceber, né? Durante a emergência, a comunicação é essencial. Por quê? Por que que é essencial? Colegas da comunicação, para não me copiarem aqui. Sim, sim, Eldino. Sim, boa noite mais uma vez. Primeiro, para definir a comunicação, sabemos que é um processo, é um conjunto de troca de ideias, mas com a finalidade de se entender. E indo para este aspecto, que por que a comunicação é tão social, é assim, né, docente, né? Sim, É tão sim, social. é importante, Sim, é tão social. social. Sim, 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 é tão social porque na troca da experiência ou na troca de ideias, garante uma segurança mútua, neste caso, o espaço adequado e acesso à água. Isso deve ser muito essencial porque deve haver coordenação. Um exemplo concreto, na aula passada, a gente falou, acho que o colega tentou explicar sobre coordenação com o governo, né? Aliás, com a população. Neste caso é muito porque tu não basta ir deslocar num local sem ter conhecimento da população, sem comunicar como é que se vive neste lugar, quais são as medidas, quais são as regras. Por isso é tão essencial, muito pertinente
sabendo que esta comunicação é muito importante na troca de ideias com a população. Quase é isso. Ok, obrigado. Mais alguém quer nos dar o seu comentário sobre a questão da comunicação? Porque que é interessante quando se fala de crise, né? Crise é uma emergência. Imagina agora, Rio daquela zona de Gaza, que não sei agora chamar, está aí a dizer que estão a encher. O que é interessante Oh, manter informado? ok. Ah, o- sobre a comunicação, eu poderia olhar sob uma perspectiva um pouquinho diferente da do colega. Comunicação no âmbito de emergência. Estamos a falar, por exemplo, de uma situação recente que aconteceu em Gaza, que são inundações. É importante comunicar. Primeiro, a comunicação ela vai consciencializar as pessoas sobre a real situação que se encontra no momento. Imaginemos que não houvesse comunicação. As pessoas acordariam, assim, de nada, com os quintais cheios de água. É o primeiro impacto da comunicação. As pessoas ficam cientes de que futuramente poderá vir a acontecer. Segundo, a comunicação vai ajudar também a fazer com que as pessoas percebam qual é a gravidade da situação ou até que ponto a situação pode ser facilmente controlada. Então, essa comunicação tem também este, este, esta importância. Mas não só, até porque é através da mesma comunicação que nós vamos conseguir coordenar todas essas atividades, tanto atividades entre organizações, assim como atividades entre organizações com a população. É, eu gostaria de buscar um pouco de uma experiência, por exemplo, mais ligada para a área de prestação de cuidados de saúde. Uhum. Imaginemos, por exemplo, que eu vá para uma unidade sanitária, chegue lá, a minha medicação indica que devo tomar uma injeção, mas, entretanto, o técnico não me explica que eu deverei tomar uma injeção, pode ser dolorosa ou não, e quais vão ser os procedimentos. Ele simplesmente pega no frasco, começa a diluir, já está aí a me injetar sem sequer me comunicar o que, é que virá acontecer. Logicamente que não vamos nos entender. Ou eu vou recusar, e se eu recuso, ambos perdemos. Tanto ele perde porque não teve sucesso nos seus tratamentos, assim como eu também vou perder porque não recebi a medicação que deveria receber. Então, essa é a importância da comunicação. Obrigado. Ok, muito obrigado, colega. Mais alguém, uma voz feminina, pelo menos dar aqui, quer dizer, uma pequena explicação, deixando do que os colegas estavam aqui a dizer sobre a importância da comunicação no âmbito da emergência. Estão aqui ou estão a cozinhar? Foram cozinhar? As vozes femininas? Sim, foram cozinhar, fazer, Eu cozinhar. acho que estão aí. Não estou a Laurinda, ouvir. Laurinda não está aí. Laurinda não está por aí, mas Laurinda, Fátima. Se Colegas, quiserem, podemos indicar também. colegas, estão por aqui? Sim, nós sentamos aqui. Sim, sim. Então, poderiam nos dar, quer dizer, uma pequena explicação por que é que acham que é importante haver a comunicação? Quer dizer, e se nós estamos quase à crise, por que é que é interessante informar as pessoas? Porque essa também faz parte da comunicação. Por que é interessante? É interessante para alertar a população, né, do que vai acontecer. Ok? Esperança? Sim, porque Obrigado. Quem estava a falar era a Esperança ou outra pessoa? sou eu, sim, esperança. Ah, ok. Então, como os colegas aqui estavam todos a explicar,
que no âmbito da emergência, nós chamamos de crise, aqui a questão de comunicação é importante, né? Durante a emergência, a comunicação é essencial porque, primeiro, tem que ter um objetivo de informar a população, o que talvez o que vai acontecer. Sempre eu me lembro, eu gosto de usar palavras técnicas, né? Aquilo que nós falamos da vulnerabilidade. Porque a vulnerabilidade é definida em duas palavras também. Primeiro é o estado, porque já está a chover, já aconteceu, as pessoas já estão a sofrer. Depois é a probabilidade de acontecer. Então, se aconteceu ou está a acontecer, pode ser que numa outra área que tenha só a possibilidade de acontecer. Então, essa probabilidade, então, deve ser sim também informada que, opa, já aconteceu isso ou vai acontecer isso. Por exemplo, agora as pessoas recebem mensagem que não, daqui a nada, estão a ver que existe aqui o caudal, está em xeque. Essas coisas todas. Porque é importante essa comunicação, porque vai informar as pessoas e aqueles que não têm preconceito vão dizer que tá bom, vamos sair nessa zona. E aqueles que acham que já começaram a mandar mensagem deles, vão ficar e algo vai acontecer e que a pessoa acaba estando na vulnerabilidade. Porque depois tem a questão de orientar o comportamento seguro. Esse comportamento seguro, como os colegas estavam aqui a explicar, as pessoas vão dizer que não. No passado, nós já tivemos desastres naturais, que tivemos este tipo de desafio, esses riscos. Então, epá, com o que estamos a prever, pode vir a acontecer isso até aqui. Então, temos que nos prevenir desta maneira. E depois vai reduzir rumores e desinformação. Aquilo que exatamente estava a dizer. Ora, essa fala outra coisa, essa aqui fala outra coisa. Então, temos que nos comunicar, temos que falar, temos que nos entender. E a comunicação sempre vai andar com engajamento, porque se tu não tens o engajamento ao nível da comunidade, exatamente as pessoas não vão aderir daquilo que você esteja a falar. Precisa conectar. E essa escutativa também. Porque no engajamento nós temos alguns elementos de engajamento, que é a questão da escutativa. Está a perceber, né? Porque o engajamento é uma vontade genuína em que um indivíduo vai querer se entregar para poder ajudar alguma coisa para melhorar a sua comunidade. E aí existe essa questão da escutativa e a conexão. Tá a perceber? Então, se a pessoa se sente conectado contigo, a pessoa já não vai achar que esse é rumor, não vai achar que essa é desinformação. Vai aderir àquilo que você vai dar a explicação e depois a pessoa vai seguir. Tá a perceber? E depois temos a questão de informação, que a informação exatamente devem ser claras, rápidas, confiáveis. Estão a perceber? Por quê? Você não vai dar informações que não são claras. Primeiro, a sua comunicação deve ser clara. Não vai usar gramática, né? Não vai usar gramática com a comunidade. Por isso eu costumo dizer que as nossas áreas técnicas, quando nós estamos a falar com a comunidade, nós temos que tentar reduzir no sentido que estejamos a falar a mesma linguagem da comunidade. Deve ser rápido, você não vai demorar. Por isso que tem que preparar a sua mensagem, tem que ser chata. As pessoas que vão ter ali, senão você vai demorar e aquilo que você já poderia falar, as pessoas já não, já vão cansar, não vão ter tempo para te escutar. Não deve ser tão Por rápido. isso, desculpa, por isso é muito importante saber as línguas locais mesmo. Exatamente, principalmente quando nós falamos de o desafio de engajamento, vocês já estão a ter duas formações, mas não vão ter certificado de engajamento. Quando nós falamos de engajamento, Minha existem formadora desafios. avança, não tem problema. Quando nós falamos de engajamento, desafio de engajamento, tocamos a parte da língua, que tem sido um desafio, porque você não vai estar engajado enquanto você não está a saber falar a língua local daquela área. Está a perceber? Mas se vocês querem aprofundar, lançamos esse curso. Vocês já estão a ver, só estão a passar. Mas estão a ver que cada detalhe, cada coisa que eu estou a tentar explicar, sempre tenho que conectar com esta área.
Isso quer dizer que o engajamento comunitário é importante, tanto é que para a área da saúde, a área da comunicação, a área da logística, como você vai ter coordenação com stakeholders, que são esses parceiros, pessoas que estão a fornecer, se você não sabe se engajar com essas pessoas. Então, o engajamento comunitário é uma área que conecta todas as atividades que nós estamos a fazer. Não sei se estamos juntos. Estamos. Agora, Estamos. chegado aqui, alguém tem dúvida? Chegado aqui, quando eu procuro saber de dúvida, você já sabe. Chegado aqui, alguém tem dúvida? Hoje eu tenho que fazer o cut disso aqui para vos mandar esse exercício aqui. Eu vou fazer depois. Agora aqui. Alguém tem dúvida? Reni, tem Eu não dúvida? tenho dúvida. Estava com Afinal, a Reni internet. está por aqui. Senhor formador, eu desde que comecei a falar aqui, será que o senhor formador não me viu mesmo? Não, eu pensei que não estava aqui. É verdade. Não, estou aqui, mas acabei enfrentando uma dificuldade com a rede, mas já Ah, estou conectada. pensei que está naquelas comunidades ali, já que aquela semana estava em umas comunidades. Não, eu já regressei mesmo por conta da chuva. Tô aqui. Ok. Ok, então estava a dizer que tem dúvida. Ok, não tem dúvida. Colegas, acredito que ninguém tem dúvida. Se forem a ver a nossa aula que vai para amanhã, que é o quarto dia, vamos falar sobre proteção e apoio às comunidades. Então, se preferirem fazer umas pesquisas sobre o que é proteção, para aqueles que já participaram da aula de proteção,